Olá, amigos do JP Sem Fronteiras. Estamos nesta feita na cidade de Beirute, no Líbano, tendo atrás de mim o monumento aos mártires perfurado, com várias perfurações de bala, e à minha esquerda uma mesquita. Esta era a linha chamada Green Line, que dividia na Guerra Civil de 75 a 1990, dividia os cristãos de um lado e os muçulmanos de outro. Não é possível, depois de ter visitado o Líbano, entender o conflito simplesmente como um conflito religioso, ou simplesmente entre duas religiões. O Líbano tem 17 religiões, inclusive algumas que não são conhecidas entre nós, como a religião dos drusos, que ficam normalmente nas montanhas aqui do Líbano. Esta foi a cidade que sofreu, além da Guerra Civil, alguns anos depois sofreu também com a guerra com Israel, onde o Hezbollah mostrou sua força e Israel acabou se retirando. E segundo a população, as pessoas com as quais conversamos, o Líbano só manteve as suas fronteiras por conta da atuação desse exército, que hoje ocupa algumas cadeiras do parlamento libanês. Gravamos 3 entrevistas aqui. A primeira delas foi com o embaixador Jorge Kadri, quando ele nos explicou como atua a embaixada brasileira e como ela atua sobretudo nos momentos que vivemos agora de grave conflito na Síria. Dentro desse mesmo conflito, tivemos a oportunidade de visitar o campo de refugiados de Jeb Janin, no início do Vale do Bekaa, e vocês verão com os próprios olhos o sofrimento dessa gente. Gente para a qual o mundo, queiramos ou não, o mundo tem virado as costas. Essa visita foi feita com o grupo Caridade Sem Fronteiras, de senhoras brasileiras que residem aqui no Líbano, 2 das quais têm nacionalidade libanesa. E a terceira gravação foi feita com o almirante Brasil, na corveta Barroso, que eu avisto daqui, no porto de Beirute, que está cumprindo uma missão junto à ONU, na Unifil, fazendo o patrulhamento do litoral libanês, que foi uma condição negociada para impedir a entrada de armamentos pela via marítima. São 3 coisas bem diferentes, mas interligadas, e tenho certeza que vocês que nos assistem terão a oportunidade de perceber, de entender um pouquinho melhor a dramaticidade da política aqui do Oriente Médio. Almirante Flávio Barroso, em primeiro lugar, muito obrigado pela especial deferência de nos receber aqui no porto de Beirute, né? Retornando de uma operação. Muito obrigado. Né? Prazer receber os senhores aqui. Que bom, prazer nosso aqui, porque a gente, quando brasileiro, fora do Brasil, gosta de ver brasileiro, de conversar e sentir digamos assim, essa educação enorme da Marinha Brasileira, né? Pessoas extremamente educadas aqui, que nos ajudaram até a entrar no porto. O senhor chegou com a corveta Barroso rendendo uma fragata, né? Faz quanto tempo que o senhor fez isso? Não, na verdade eu cheguei aqui em fevereiro. Ah, sim. Estou aqui desde fevereiro, assumi o comando da Força Tarefa Marítima da Unifil em fevereiro, e na ocasião o nosso navio capitão era a fragata Constituição. Pois ela foi substituída pelo navio Patrulha Oceânico APA, em sequência pela fragata União, e agora em setembro nós fizemos a transição da fragata União para a corveta Barroso. Esta troca, qual é a razão técnica em si para a troca? Troca de tripulação? Não, na verdade nós não temos essa prática de trocar a tripulação. Nós trocamos o meio com a tripulação, né? O navio inteiro com a tripulação. E a nossa rotação normal são 6 meses na área de operações. Então isso dá um total, em média, alguma coisa entre 8 e 9 meses, o período que o navio se ausenta do Brasil e regressa. Mais ou menos 1 mês de trânsito até aqui o Líbano, e fica 6 meses conosco aqui na área de operações, integrado à Força Tarefa, e depois mais 1 mês para retornar. O senhor, em particular, tem previsão de retorno? Agora está completando... Sim, a nossa missão aqui tem a duração prevista de 1 ano. Então, a minha previsão de retorno é ao final do mês de fevereiro de 2016. O senhor, como comanda essas embarcações desde fevereiro, o senhor, uma curiosidade, aqueles que nos assistem deve ter, a sua família vem junto ou ela fica no Brasil esperando? Não, essa missão é uma missão que não prevê a companhia da família. A família permanece, todos nós
permanece no Brasil. Nós viemos para cá com dedicação exclusiva à missão. O barco, quando suspende aqui no porto de Beirute, e ele navega cumprindo a sua missão, é uma missão de patrulha? Sim, é uma missão de patrulha marítima. Na verdade, é uma operação de interdição marítima, o nome técnico, a tarefa que nós realizamos é interdição marítima. Maritime Interdiction Operation. Isso significa que nós fazemos uma interdição de uma área de maneira a prevenir que haja trânsito naquela área ou que o trânsito naquela área seja totalmente controlado pela unidade, pela força que está controlando a área. Ou seja, todas as unidades que passam por aquela área são detetadas, interrogadas, investigadas pela Força Tarefa Marítima. Isso vai até um pescador, um barco de pesca, por exemplo? Isso vai tudo. Nós somos responsáveis por saber todos os meios, todos os navios, todas as embarcações que estejam dentro dessa área. É uma área que compreende todo o litoral libanês e vai até uma distância média de 45 milhas da costa. É uma área de 5.000 milhas náuticas quadradas. E na Síria, no litoral sírio, vocês chegam a navegar no Líbano? Não, a nossa área de operações ela está limitada aos limites territoriais do Líbano. Mas pegamos também uma parte de águas internacionais mais afastadas do Líbano. Uma vez que o mar territorial vai até 12 milhas e nós patrulhamos até uma média de 45 milhas náuticas da costa. Mas do ponto de vista de latitude, digamos assim, vai respeitando... justamente o paralelo que corta a divisa da Síria com o Líbano ao norte e a divisa da Síria com Israel ao sul. Quer dizer, e se porventura, se por uma razão qualquer, o senhor ultrapassasse, se o navio ultrapassasse, entra em alguma situação de risco ou isso seria algo... Não, gera um desconforto, uma interrogação por parte do governo sírio e do governo de Israel por que um navio que teria que ficar numa área perfeitamente delimitada estaria adentrando naquela área. Isso não está descartado a possibilidade no evento de um salvamento, de busca e socorro, né? Mas nós somos especializados em navegar, então nós sabemos onde é que estamos navegando e isso até agora nunca aconteceu e tenho certeza que não vai acontecer. O fato de a patrulha ser basicamente no litoral do Líbano diminui sensivelmente o risco de viver um conflito, a menos que ele se internacionalize, né? A gente escuta às vezes de cair de lá, mesmo aqui no livro, eu indaguei de algumas pessoas, sobre o que... Ninguém tem um prognóstico seguro, né? Do que vai acontecer. Não, e agora nós estamos vivendo um momento particularmente conturbado com a presença da Rússia fazendo operações na Síria, com um grande aporte de militares, tropas e equipamentos militares, fazendo operações intensas, bombardeios, etc., na Síria. O fato de nós estarmos aqui no Mar Livre não garante absolutamente nada, né? Porque em 2006, quando a Força Tarefa Marítima foi criada, na verdade a Força Tarefa está aqui para substituir um bloqueio que Israel fez ao Líbano para sufocar, para evitar que houvesse um ingresso de armamento e munição que alimentava o Hezbollah, que na verdade era o grande algoz de Israel. Então ele colocou navios ao longo da costa do Líbano e fez um bloqueio onde ninguém entrava. O bloqueio é impedimento, né, de entrada. Então nós viemos para substituir. E naquela ocasião, uma embarcação israelense foi atacada. Teve um míssil que a atingiu. Então, se acontecer em 2006, hoje é possível que aconteça. E esse ataque, naquela oportunidade, quem atacou a embarcação israelense? O Hezbollah, ele assumiu a autoria do ataque. Mas eles têm força marítima? Não, foi um ataque proveniente de terra. Foi um míssil terra de cruzeiro que fez esse ataque. Interessante. A tripulação da corveta Barroso é composta por quantas pessoas? 190 homens.
Na verdade, 191 com um comandante. Sim, incluindo o senhor. Não, nós, o Estado-Maior da Força Tarefa Marítima, embarca adicionalmente a tripulação. Ah, perfeito. Tá? O senhor mantém o contato com quem comanda a operação aqui, quem é o responsável pela operação naval pela Unifil? Eu. O senhor é o responsável Eu sou o comandante da Força Tarefa das demais Marítima. Embarcações também? Sim. De outros países? Sim. São quantos países envolvidos? São 6 países e temos 7 navios e 2 helicópteros. Quer dizer, o senhor comanda essa turma toda? Sim. As embarcações são da brasileira, evidentemente? A brasileira, que tem um helicóptero, uma da Indonésia, que tem também um helicóptero, 2 embarcações do Bangladesh, uma embarcação da Turquia, uma embarcação da Alemanha e uma embarcação da Grécia. Quer dizer, o senhor nesse momento está descontando o 7-1, o senhor está mandando os alemães. Mas sempre tem uma gozação por parte deles. Nós vamos morrer ouvindo isso. Não, é claro, vai ser difícil, né? Mas o nosso convívio é muito harmonioso e muito profissional também. Eu imagino, para a Marinha Alemã deve ser muito profissional. A Marinha Alemã é muito profissional e eles também, isso proporciona uma visibilidade do nosso nível de profissionalismo. Que bom. Para outros países que normalmente não estão no nosso cenário, no entorno estratégico. Então isso tem trazido boa repercussão, não só para o país como para a Marinha também. E o senhor se sente comandando essa turma muito confortável, se sente num posto merecido, né? Eu me sinto muito honrado, muito honrado. É um posto almejado, acho que por todos os almirantes do mundo, porque a Força Tarefa Marítima da Unifil é a única força-tarefa marítima, força naval, como eu gosto de falar, que opera sob a égide da ONU. Não existe e nunca existiu outra força naval operando com a bandeira da ONU. Então é realmente um posto único, é um privilégio único, uma honra muito grande. A corveta Barroso chegou a mais ou menos 40 milhas. 15 dias. Sim, 15 dias aqui na região, né? E já cometeu, por sorte, para a alegria brasileira, resgatou os refugiados, né? O senhor estava nessa embarcação? Não. Ela estava ainda em trânsito para se juntar a nós aqui no Líbano. Estava chegando. Ela estava chegando, ela tinha saído do último porto de escala, que era Nápoles, quando ela se deparou com essa situação e foi muito competente, né, para lidar com essa situação, que para a maioria das pessoas passa apenas como uma ajuda, né? Mas eu queria alertar que existe um risco envolvido nisso, porque no meio desses refugiados nós não sabemos quem são esses refugiados, então pode acontecer todo tipo de coisa. Então tem todo um procedimento de segurança, de revista, de se garantir de que aquelas pessoas que estão ali, elas são pessoas necessitadas e não estão querendo causar mal. É histórico de se misturarem, né? Se misturarem dentro desse pessoal para fugir ou inclusive para fazer algum ato terrorista, etc. Sim. Até a questão de segurança sanitária da tripulação também fica exposta, porque são muitas pessoas que podem estar trazendo qualquer tipo de doença e contaminar toda a tripulação. E num caso como este, eles chegam normalmente sem documentos, né? Frequentemente, né? Sem documentos, sem comida, sem dinheiro. Então são pessoas realmente necessitadas, em que pese está fazendo uma pesquisa e vendo que muitas delas pagaram, a maioria delas pagou para poder ser transportada. E isso torna ainda mais perigoso, né? Porque você sabe, uma pessoa que tem posses para pagar esse transporte, quão necessitada ela é. Tem alguém na sua equipe que fale árabe? Não, árabe não. Mas nós todos, de alguma forma, procuramos aprender alguma coisinha, né? Nunca a ponto de se comunicar, mas não temos não. Mas isso até pode ter sido uma dificuldade adicional. Com certeza resgate, foi, né? Com certeza foi. Os relatos que o comandante Amendoeira foi que eles tiveram que buscar uma pessoa que falasse minimamente inglês para que pudesse servir de intérprete, né? Sim. Eles foram resgatados perto da Itália, ao sul da Sicília.
Isso significa dizer que eles tinham navegado muito já. É porque aquela parte da geografia ali, ela tem um estreito, né? O sul da Sicília e o norte da África quase se tocam ali, né? É bem curto, comparativamente. Então eles aproveitam aquele trecho ali, daquelas ilhas da Lampedusa, para se fazer ao mar e tentar ser resgatado. Na verdade, eles provocam o resgate, né? Sim. Eles provocam, se colocam numa situação, eles chegam a uma situação próxima da costa e chamam no rádio, ou mandam um telefonema, fazem alguma coisa de maneira de dizer, olha, estamos aqui, estamos sem combustível, está afundando, e aí provocam o resgate. E é uma obrigação resgatar alguém. É uma obrigação internacional. Seja quem for e sem custo, né? Sem custo. Sem custo. Mesmo que seja uma coisa armada. É interessante que você perguntou isso, porque eu recentemente também dei uma entrevista e o repórter me perguntou quem é que ia ressarcir os custos inerentes a esse resgate. Porque se gastou combustível, se gastou cobertores, comida, etc. Eu falei, não, do mesmo jeito. É porque ele não tem arraiz. Se ele tivesse arraiz e feito a prova, ele ia saber que, que o resgate é gratuito. É verdade. Seja como uma obrigação e é gratuito. Eu tenho arraiz, por isso eu sabia manter. Parabéns. Não, imagina. Parabéns. Né? Essa questão de comandar essas demais embarcações, o senhor tem reunião frequente com eles? Não, eu não tenho reuniões. Até porque uma rotação de embarcações é muito grande, especialmente de dois países, da Turquia e da Grécia. Cada mês eles trocam a embarcação, uma embarcação nova que vem. Então isso dá um trabalho de criar normas, regulamentos muito detalhados, para que a pessoa possa, ao chegar aqui, lendo, entender perfeitamente quais são as tarefas, como elas devem ser feitas, quais são as obrigações, etc. Então esse é o trabalho que tem que ser feito. Tem um conjunto de publicações, de mensagens operacionais, de normas, para que as pessoas cheguem antes de virem para cá, leiam tudo e entendam o que tem que ser feito. Então eu não consigo fazer essas reuniões, eu gostaria. Desde que eu cheguei aqui, eu sempre quis fazer uma reunião com os comandantes e eu nunca consegui, porque tem sempre alguém no mar. Neste momento tem 3 navios no mar. Essa era a pergunta subsequente, né? A corveta Barroso chega. Isso. Algum navio está no mar no lugar da Barroso. Nosso alvo aqui, nossa meta, é ter sempre 3 navios no mar. Essa é a meta que nós temos estabelecida pela Unifil, não por nós. Sim. Então nós procuramos sempre ter mais de 3 navios no mar. Isso é quando nós organizamos, fazendo o nosso planejamento, é sempre com essa meta estabelecida. Então, para que nós possamos entrar aqui para descansar, reabastecer, alguém tem que ir para o mar e vice-versa. E isso é combinado? Isso nós fazemos um planejamento mensal. Sim. Mensal. Com toda essa movimentação, que é um verdadeiro balé. Todos os dias tem uma movimentação, navios entrando, navios saindo, navios mudando de posição dentro da nossa área, porque nós temos uma subdivisão, e isso é realmente um desafio a mais, né, porque essa rotação muito grande causa desentendimentos, não cumprimento perfeito das ordens. Então faz parte do nosso trabalho aqui de ficar corrigindo essas coisas. O litoral libanês tem quantos quilômetros ou milhas? 200 quilômetros. 200 quilômetros. 100 milhas. Isso significaria dizer que mais ou menos 3 embarcações, pelo menos cobririam 66 quilômetros mais ou menos cada uma. Isso, exatamente. Na verdade, existem vários portos, todos de pequenos portes. O porto grande porte é esse aqui, o Porto de Beirute. Tem mais outros 2 que nós podemos dizer que são médios, que é o Porto de Trípoli ao norte e o Porto de Saida, ou Sidon, ao sul. E esses 3 portos, existem 3 corredores de aproximação. Então a gente procura se posicionar relativamente a esses 3 corredores de aproximação, que assim a gente garante que mais de 90% do tráfego marítimo que vai aportar no Líbano a gente controla. E estando também nessas posições com a cobertura de radares, nós conseguimos controlar o resto da área. Essa Trípoli já está lá no extremo, né? Trípoli é quase poucos quilômetros da Síria. É bem próximo. O senhor já aportou alguma vez? Não. Nós só temos autorização para aportar em 3 portos aqui no Líbano, só em Beirute. Né?
mas nós podemos também aportar em Limassol, no Chipre, e podemos aportar em Mersin, na Turquia. Mas aí nós temos que sair da área e fazer um trânsito, em torno de 8 a 10 horas para chegar a esses locais. Qual seria a razão para essa exigência, digamos assim? O alemão e o grego, eles têm uma base lá em Limassol. Então eles operam a partir daquela base. E o turco também tem restrições a ficar atracado aqui, até porque tem razões históricas, Império Otomano, então tem uma certa rejeição. Então eles só vêm aqui para fazer uma inspeção que a ONU exige. Eles ficam horas atracados aqui e vão para o mar. Então patrulham o mar normalmente, mas eles operam a partir de Mersin. E nós, os navios que aqui estão, o navio de Bangladesh, o brasileiro, e o indonésio, que são baseados em Beirute, nós também podemos e eventualmente vamos a esses portos. Isso se necessário, eventualmente, numa situação necessário para, também às vezes para dar um descanso, porque se você ficar vendo sempre Beirute, a tripulação também fica saturada, né? Sim. Então a gente às vezes vai a Limassol, vai filma uma coisa diferente, tem menos restrições de movimento do que aqui no Líbano, e a Mersin também, diz uma coisa. Em relação a esses conflitos, né, o senhor mencionou um interessante, coisas históricas nas quais mesmo a diplomacia brasileira sempre é muito cautelosa. Né? Sim. Se há um país que se notabiliza por isso, sim, e conversando com o senhor, já sinto também que o senhor tem a mesma orientação, a gente não entra, não põe a mão nessa cumbuca. Né? Mas é impressionante, quer dizer, o senhor menciona que há esses conflitos, mesmo uma força que está aqui, uma força-tarefa que está aqui para ajudar. E o senhor sabe que nós temos essas duas unidades, a unidade grega e a unidade turca, né? O grego e o turco, eles têm diferenças. Então é um cuidado que nós também temos que ter. Quando empregá-los, de evitar que haja contato, de volta e meia nós temos que fazer apartar, né? Temos que apartá-los. Eu costumo dizer que nós brasileiros temos uma qualidade que é reconhecida por todos, né? Que eu chamo de soft power. Essa qualidade de apaziguar, de conversar, de convencer, isso é um dom do nosso povo. É um dom do nosso povo. Isso não é meu, é nosso. Nós todos somos assim. A maioria esmagadora nossa. Nós não somos belicosos, nós sempre queremos resolver a coisa de maneira pacífica. Então nós somos de natureza pacífica, né? Então é bom que a gente venha aqui, né? Nós somos chamados de peacekeepers, né? Somos os mantenedores da paz e nós somos os amantes da paz também. Então para nós é uma coisa natural. Manter a paz, fazer a paz é uma coisa natural, um dom que nós nascemos com ele. Se porventura, falando de forma hipotética, né, se o conflito aqui recrudescer, né, e a situação piorar, não queremos isso evidentemente, mas digamos que aconteça, né, o Brasil, ou melhor, vocês estão a serviço da ONU, né, as ordens, o Ban Ki-moon quem comanda na realidade, né? Quer dizer, o senhor nesse momento não responde para o ministro da Marinha, não responde para o Ban Ki-moon. Não, na verdade eu respondo para o Major General Luciano Portolano, que é o comandante da força da Unifil. Ele é o Force Commander da Unifil. E a Maritime Task Force está subordinada à Unifil, assim como os outros batalhões que estão dispostos no terreno. Então eu sou uma componente naval da Unifil, que é a missão da ONU aqui no Líbano, né? Força interina das Nações Unidas no Líbano. Então eu respondo a ele, eu não respondo. Obviamente, ele é italiano? Ele é italiano. Ele é italiano. Ele é italiano. E a ele que eu me reporto. Mas também é uma prescrição quando o país, na verdade, o país assina um contrato com a ONU, dizendo que ele vai prover um navio com característica ou uma tropa com tal quantidade, com tal capacidade, etc. Então, quando assina esse contrato, uma das cláusulas do contrato que a qualquer momento o país pode retirar aquela tropa. Até se acontecer isso que o senhor falou. Se nós tivermos um recrudescimento da situação aqui, o país pode decidir
por a segurança dos seus homens, tirar a tropa, tirar o navio, né? O natural seria nós irmos para o Chipre primeiro, que é o mais próximo e fora da zona de conflito. Esse seria o natural. Em relação o governo brasileiro poderia também tomar outra decisão, eventualmente, de dizer, né, eu vou reforçar, sim, vou mandar mais uma embarcação, eventualmente. Claro. A verdade é que nós estamos prontos para tudo. Né? O navio, o navio, a tripulação e o meu Estado-Maior, nós quando vimos para cá, nós somos primeiro voluntários. Então, a Marinha respeita, só vem para cá quem é voluntário para aqui estar, porque entende os riscos envolvidos, etc. E nós passamos por um treinamento intenso, não apenas na parte militar, mas também na parte de entendimento da missão, como ela funciona, as regras e regulamentos da ONU e da missão específica. Então, na verdade, a gente vem aqui preparado para todo tipo de cenário. Em relação à diplomacia brasileira, vocês têm algum contato com o pessoal aqui da embaixada? Muito forte. Nosso contato é excelente com o embaixador Jorge Geraldo Cadre. Ele chegou um mês depois que eu cheguei. Nós temos um contato muito estreito. Ele é descendente de libanês, então ele participa de todas as atividades que nós fazemos aqui. Nos sentimos muito honrados com o prestígio que ele nos dá. A embarcação, como pergunta, encerrando aqui a nossa entrevista, a embarcação, a corveta Barroso, ela foi feita no Brasil? Sim, ela foi construída. Ela não só foi construída, como ela é de projeto brasileiro. É um projeto, um aperfeiçoamento das corvetas classe Inhamuma. Nós aprendemos com a construção das corvetas classe Inhamuma que o projeto necessitava de alguns melhoramentos. E esses melhoramentos foram, de alguma forma, incorporados a esse projeto. E o navio foi construído, ou seja, é um projeto e construção brasileira. Mas os vasos de guerra da Marinha Brasileira, em geral, são de procedência americana, francesa? Isso depende da época. Já houve uma predominância de meios norte-americanos, já houve uma predominância de meios ingleses. Hoje nós temos um mix, na verdade nós temos um mix de meios já construídos no Brasil, com alguns meios ainda adquiridos de outras nações. Não há uma predominância clara hoje. Mas o Brasil se capacitou, vem se capacitando cada vez mais para fazer os seus próprios vasos? Sim. Nós sempre mantivemos essa capacidade. Nós temos sofrido restrições orçamentárias sérias que vêm nos impedindo de dar prosseguimento a isso, né? Em relação à área que o senhor patrulha, que a ONU patrulha aqui, existem submarinos na área? Existem sim. Não é a nossa missão detetá-los, até porque são navios, submarinos são todos militares. Não é a nossa missão detetá-los, porque eles não... a nossa missão aqui, ela é bem clara. A gente trabalha em coordenação estreita com o braço naval do exército libanês, das Forças Armadas libanesas, para evitar o ingresso de armamento, munição e material correlato no Líbano pelo mar. Essa é a nossa missão. Mas como nós estamos lá fora e com nossos sensores ligados, não raro, eu diria até com muita frequência, nós detectamos atividades militares aqui na região, dentro e fora da área. E também não raro a gente detecta submarinos. É mais difícil detectar submarinos, mas nós já detectamos submarinos, sim. O sonar detecta por sonar? Como é que detecta? De todas as formas, com a nossa aeronave, quando o submarino vem à superfície, com sonar, com nossas alças óticas. Então esses são detectados. É uma área muito propícia para operações submarinas porque é muito profunda. A profundidade é muito grande, até muito próximo da costa. Hoje, quando nós estávamos entrando aqui, nós estávamos a 4 milhas da costa e a profundidade era mais de 150 metros. Isso é atípico? Isso é atípico. Nos mares em geral é atípico. Né? No Brasil, são pouquíssimos lugares onde existe esse gradiente abrupto
como esse. Isso, a profundidade, quanto mais profundo, é mais fácil para o submarino. Ele não tem os obstáculos para vencer, né? Então, águas muito rasas são um problema para o submarino. E aqui são águas profundas, então não é problema. Então o submarino pode chegar bem próximo da costa, sem ser detectado, né, e fazer operações de inteligência, etc. Qual é a profundidade em que o submarino pode ser facilmente detectado? Ou melhor, qual é a profundidade a partir da qual ele não é facilmente detectado? O submarino depende de muita coisa. Depende da temperatura da água, que a gente chama de gradiente de temperatura, porque isso influencia na maneira como a propagação do som na água. O sonar é um som, se ele é curvado para baixo, curvado para cima. No presente momento, está muito desfavorável para os submarinos, porque a temperatura da água no mar aqui atinge incríveis 32 graus centígrados. É muito quente, e isso é muito favorável para os navios. Então, ultimamente, nós não temos detectado os submarinos, mas no inverno nós detectamos submarinos sim. Porque aí o gradiente já fica favorável para eles, porque como a água começa a ficar fria, ela curva o som, os raios sonoros para baixo e não permite que a gente tenha um alcance sonar favorável. Mas o projeto dos submarinos também já é feito para que eles se omiziem. E existe toda uma tática de se aproximar, como a gente diz, negando aspecto, ou seja, eles se colocam de maneira orientada no sentido longitudinal para que a reflexão sonar seja a menor possível. Uma série de coisas bem técnicas. Sim, mas interessantes, até cinematográficas. Claro, né? claro. E concretas. Claro. A bandeira desses submarinos, o senhor... Não, isso aí não é possível detectar, porque eles normalmente eles não transmitem com absolutamente nada, nem com o sonar, nem com o radar deles. Eles usam meios passivos de observação, seja por periscópio, seja por equipamentos optrônicos instalados nos periscópios. O submarino ele tem por característica ser muito discreto. Então eles jamais emitiriam com um radar que permitisse a gente associar aquele radar a uma determinada unidade e chegar à nacionalidade do meio, né, do submarino. Então nós não podemos afirmar de quem era esse submarino. Mas um periscópio, qual é a altura que ele pode... Qual é a massa de água? Normalmente eles colocam apenas o suficiente para que eles possam usar... Sim, mas qual é o comprimento dele? Ele é grande, é mais de 30 metros. Puxa, que surpresa! É telescópio. Né? Sim. Então eles vão içando o periscópio até que ele chegue à superfície e recolhem para ficar apenas com a quantidade suficiente para permitir a observação através do periscópio. Evidentemente, até isso é cinematográfico de novo, né? Isso é mais efetivo em mar. Claro, e agora, como nós estamos com mares muito calmos, é mais um motivo. Então temos a temperatura da água muito alta, que favorece a propagação sonar, e temos também os mares muito tranquilos. Nós estamos vendo aqui mares como raramente se vê. No Brasil é uma raridade se ver mares assim. Uma grande lagoa. Uma grande lagoa. Uma grande lagoa. Agora, quando se aproxima o inverno, o pessoal falou mar Egeu aqui, por exemplo, que fica muito batido. Não, o Egeu já está muito batido. Nós já estamos monitorando mares de ondas de 4 metros, 3 metros lá no mar Egeu. Isso ao longo do ano, quando for se aproximando no fim do ano, isso vai ter reflexos aqui. Essas frentes são geradas ali no mar Egeu e no Mediterrâneo, e elas correm pelo Mediterrâneo e chegam aqui. E a classificação do mar, se ele está mais ou menos difícil, tem uma associação de parâmetros. Né? É uma escala Beaufort. Beaufort, que vai de 0 a 9. E leva em conta a altura de onda? A altura de onda e a intensidade do vento. Porque, na verdade, as ondas são geradas pelo vento. Né? É o vento que levanta as ondas. Não é uma associação de aspecto da água, do mar, né? Carneirinhos, que a gente chama de carneirinho, espuma, e intensidade do vento. Normalmente a gente faz uma observação visual e associa com a velocidade do vento. Medida, claro. O navio tem anemômetro, então a gente associa e estabelece essa
essa escala de mar. E há situações nas quais a embarcação não sairia? Sim, sim. Situações que a gente chama de gale, né? Mar 9, mar 8, até porque ninguém está lá fora, então não há porquê nós irmos lá para fora, porque nós não vamos patrulhar ninguém, nós vamos apenas sobreviver. Então, como diria um amigo meu, procurar um gato preto no quarto escuro onde não há gato preto. Exatamente. Então, mas isso é muito raro, né? E nós temos uma tradição marinheira muito forte, e isso a gente constata quando vem para cá. Porque aqui, com qualquer mar um pouco mais bravo, o pessoal, os outros navios pedem abrigo, né? E na Marinha do Brasil isso é praticamente inaceitável, inexistente, entendeu? Então, obviamente que se tiver uma situação muito adversa, nós não vamos nos expor a perigo, porque isso quebra, isso mete na linha esforços desnecessários, a tripulação sofre, apesar de já estão todos acostumados, alguns enjoam e sofre, porque não é confortável. Estaríamos aqui todos nós nos agarrando em alguma coisa, porque o navio joga, especialmente um navio menor como é a corveta, né? E ninguém está a salvo de enjoo? Não. Até porque agora nós estamos ficando muito mal acostumados, porque o mar está tão tranquilo que o navio parece que está assim. Quando nós estamos lá fora, parece que está assim. Estamos aqui atracados, né? Isso. Então daqui a pouco vai começar a jogar e vai todo mundo sentir, cada um tem um sintoma. O labirinto, né? É o labirinto. É o labirinto, o responsável pela... Isso que o cérebro se adapta. É natural sentir enjoo, porque o corpo humano não foi projetado para ficar sendo jogado para lá e para cá, né? Daquilo que a gente faz com a criança de ninar, aquilo ali, na verdade, fazendo devagarinho é gostoso, mas se for abrupto, como a gente às vezes vê, né? A gente batendo, balançando, que na verdade incomoda mais do que traz prazer e conforto. O marinheiro, mais que ninguém, sabe que está errado. Sabe, com certeza, com certeza. A Marinha de Guerra, qual foi o último conflito do qual nós participamos enquanto Marinha, né? Na Segunda Guerra Mundial, a Marinha chegou a participar? Sim, de forma logística? A Marinha participou, não, logística não, a Marinha participou com os meios que nós tínhamos e com alguns meios que foram cedidos pelos americanos na escolta de comboios na nossa costa. O Brasil era um ponto estratégico importante para ressuprimento de commodities para os Estados Unidos, e nós sofremos muito. Na verdade, a maior parte das nossas perdas de vidas humanas na Segunda Guerra Mundial foram no mar, não foram em terra. Você saberia a quantidade de pessoas? Eu não prefiro não afirmar, mas foi no mar, isso com absoluta certeza. Isso eu acho que ninguém sabe, né? Fora da Marinha? Não, fora da Marinha? É pouco divulgado. Na verdade, lá em Monte Castelo, lá na Itália, nós perdemos poucos pracinhas, comparado com o que se perdeu no mar, porque teve muitos afundamentos, né, de navios mercantes, alguns afundamentos de navios de guerra, mas não por torpedeamento, mas por conta de situação de mar, o problema de condução dos navios, mas nós tivemos perdas maiores do que o exército. Então esse foi o último conflito que nós nos envolvemos como marinha, né? Mas não como, vamos dizer assim, como o país defendendo alguma causa do país. Esse foi há 150 anos na Batalha Naval de Riachuelo, lá no Rio Paraguai, Guerra da Tríplice Aliança, que efetivamente aí estávamos defendendo o nosso território, nossos limites, nosso povo, nossa soberania. Não que a nossa soberania não tenha sido ameaçada também na Segunda Guerra Mundial, mas ali era uma coalizão, uma coisa... Mas nós estamos em natureza pacífica, então nós não costumamos nos envolver nesses conflitos, né? E isso é uma outra vantagem dessa missão, porque essa missão traz uma cultura militar numa área conflagrada, como o senhor falou, que não é usual para nós, né? Nós sempre nos preocupamos em nos preparar, estar sempre preparados, participamos de muitos exercícios multinacionais, mas são exercícios, e aqui não é um exercício. Então isso traz toda uma cultura que nós nunca tivemos. Nunca tivemos. É como quem voa em céu de brigadeiro e de repente... Né? No caso do Brasil,
da nossa força aqui, qual é a possibilidade de, digamos assim, qual foi a situação, a pergunta era outra, qual é a situação, viveu alguma situação que o senhor qualificaria de risco aqui nesses 7 meses? Alguma coisa que diz assim, opa... Não, risco, a integridade, não. Nós já vivemos situações tensas de encontros no mar com unidades que nós não conseguimos saber a identidade. Isso já aconteceu. Existem todas as medidas que nós tomamos para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas por meio de controle de lá e de cá, às vezes isso volta a acontecer. As rotações de navios, a rotação também das outras forças. Então isso também de vez em quando nós temos que eu chamo de encontro não planejado. Esse encontro não planejado traz um estresse porque não se sabe o que está do outro lado, quem é que está do outro lado, nem as intenções. Mas risco ainda não, graças a Deus ainda não. Então, de vez em quando nós temos sobrevoo de aeronave a curta distância e obviamente que isso traz um estresse, né? Não necessariamente o risco, porque o risco seria se tivessem tentado nos alvejar ou se tivesse um ato hostil, né? Nós ainda não sofremos nenhum ato hostil aqui. Mas essas que andam sobrevoando, essas o senhor sabe a procedência? A maioria sim, a maioria sim.